Um trabalho magnífico que eu falei agora foi de Gabriel Delany. Trouxe para a humanidade provas, coletou provas, tudo bem, de vários locais. Fez pesquisa, mais de 3 anos para confeccionar o livro Animismo e Espiritismo, porque ele trouxe uma comprovação de reuniões mediúnicas, de fenômenos físicos que aconteceram aqui e acolá, com provas, com testemunhas, com testes, trazendo inclusive à baila alguns médios, desmascarando inclusive alguns médios desequilibrados, mas levando alguns médios o quê? Enrolados, amarrados, presos, de todas as formas possíveis, e o fenômeno acontecia, trazendo para a humanidade a realidade espiritual. Agora a gente para e pensa, se esse trabalho é tão magnífico, por que não é estudado, por que não é divulgado tanto pela ciência como pelo meio espírita? Porque prova material, prova do que acontece no mundo espiritual que eles podem atuar, não engrandece a alma, não significa nada. É mais importante para nós, nossa reforma íntima, a nossa mudança de postura, nosso mudar do jeito de ser, do que saber que um espírito pode se materializar ou desmaterializar. Mais importante do que curar uma doença, porque milagres aconteceram e acontecem até hoje. Um cego voltar à vista, uma pessoa voltar a andar, uma mão atrofiada voltar a ser uma mão normal. Isso funciona para aquele instante, mas não modifica uma humanidade, não modifica o mundo todo. Chico Xavier ele teve a oportunidade de conhecer o médium Peixotinho, se eu não me engano, médium famoso de materialização. E esse médium, se eu não me engano, não, é verdade. E esse médium fazia materializações fantásticas. E conversava, e meia dúzia de pessoas, e 15 pessoas, e 20 pessoas assistiam, testemunhavam. Só que desses trabalhos pouco ficou, pouco se sabe. Existe livro sobre isso? Existe. Existe testemunha sobre isso? Existe. Mas não é um trabalho significativo, porque não modifica a alma, não faz o nosso crescimento espiritual. O que faz o nosso crescimento espiritual são as obras, a literatura, a mensagem trazida para nós, tanto da Bíblia, como livros religiosos, como os livros espíritas. Nós temos inúmeras mensagens trazendo e modificando a humanidade. Então é essa mensagem que nós temos de transmitir, a reforma íntima, a melhoria, a capacidade que nós temos, inclusive de fazer milagres, porque Jesus fala que nós teremos tanta capacidade ou até mais do que ele, fazer milagres maiores que ele mesmo fez. Mas o milagre não importa. O que importa é nós dominarmos a nós mesmos e nos transformar. Então, por isso que eu falei dessas obras. Nós estamos aqui então para testemunhar, para trabalhar na nossa evolução e na evolução das pessoas que temos ao nosso redor. O resto do mundo é passageiro. Tudo se perde, as riquezas se perdem, até o conhecimento, por incrível que pareça, muitos dos conhecimentos que nós temos, adquirimos, só serve para aquele momento. Saber, por exemplo, como desmontar e montar um rádio. Quem usa rádio hoje em dia? Estamos usando computador, os equipamentos são mais sofisticados, cada vez mais sofisticados. Como consertar uma pessoa, o corpo físico, daqui a pouco não vai ser nenhum milagre, né? Eu estava vendo na reportagem da ciência, algumas reportagens, ratinho, eles conseguem botar um ratinho, criar uma orelha humana no ratinho de laboratório. Eles criam um tecido fora, depois implanta aquele ratinho, aquela orelha, tem sangue, tem vida, está vivo, junto com o ratinho. Tem a manipulação genética. Então daqui a pouco qualquer pessoa, entre aspas, qualquer cientista vai conseguir imprimir em 3D um órgão humano. Olha que beleza, algumas coisas já podem ser feitas, a pele já é feita assim artificialmente. E assim a gente vai evoluindo. Até um dia fazer os milagres que Jesus fez. Mas nenhuma ciência, nenhuma modificação, nenhuma coisa material é permanente. Se não houver a modificação moral, intelectual, melhoria individual nossa. Eu estava vendo uma curiosidade histórica, você falou de Jesus na carpintaria. Na época de Jesus, o carpinteiro não fazia trabalho só de carpinteiro não. Porque muitas vezes ele ia lá para fazer um serviço e tinha que preparar uma parede para botar madeira. Então eles faziam outros serviços além de carpintaria. Fazia praticamente serviço completo de construção.